Eu quero aproveitar aqui que a gente está falando de Europa e falar aqui da triste decadência da Áustria, que iniciou o lockdown para não vacinados nessa segunda, né? Ou seja, com essa nova medida, os cidadãos que não são vacinados, ou seja, 1/3 da população, porque 64% da população até agora austríaca foi vacinada, né, não poderão ir para outros locais, com exceção de trabalho, mercado ou receber algum atendimento médico. Né? Cerca de dois... Não, termina, não termina disso. Com essa nova medida, cerca de 2 milhões de austríacos que não se vacinaram poderão sair, ficaram com essas restrições. Elas foram agora acatadas nesse domingo, dia 13, né, pelo governo, e inicialmente durará 10 dias, mas nós sabemos que não vai durar só 10 dias. Né? O objetivo alegado seria refrear os novos casos de Covid no país e pressionar os cidadãos a se vacinarem contra o vírus chinês, embora a maioria dos casos seja no país entre os vacinados. Ou seja, a maioria dos casos é de vacinados, mas eles dizem que os não vacinados têm que ficar em casa para não espalhar o vírus. Né? A medida isenta menores de 12 anos ou pessoas infectadas com a praga chinesa recentemente. Né? Essa decisão é inédita, assim, eu acho que nenhum país até agora tomou essa medida, a Áustria foi a primeira, e alguns governos já sinalizam fazer o mesmo. E o governo admite o seguinte... inédita mais ou menos, né? Porque no gueto de Varsóvia foi bem parecido. Inédita neste pandemônio chinês. Mas o governo admitiu o seguinte, abre aspas, o objetivo é fazer com que os não vacinados sejam vacinados, não prender os não vacinados, entendeu? É fazer com que se vacinem, não é prendê-los, disse o chanceler Alexander Schallenberg, a rádio ORF. Mas vai fazer como? Então, é igual essa história assim, não, ninguém quer demitir você se você não tomar, a gente só quer fazer com que você tome, né? Ninguém quer fazer com que você perca a circulação, é só fazer com que você tome, né? Ou seja, é a velha obrigação branca que a gente falou que ia acontecer lá atrás e todo mundo falou que não ia muda acontecer. Esse termo, por favor, porque a live pode cair. Então uma obrigação velada, vamos dizer assim. Por favor. Briguet, gostaria que você... Velada também não pode, porque velada é de véu, né? Então acho que pode. Então, hoje eu escrevi uma crônica intitulada Pesadelo Austríaco. E eu começo mencionando alguns austríacos que eu admiro muito. Mozart, Schubert, né? Isso é pela música, né? Mozart, Schubert, Strauss, tanto Johann quanto Robert Strauss. Mahler. Mahler é austríaco, né? Austríaco também, né? Mahler. Então, bom, na música tem esses. Aí você tem os grandes escritores austríacos. O Hermann Broch, por exemplo. Robert Musil. O Karl Kraus. O von Hofmannsthal. Né? Toda a escola austríaca de economia, meu Deus do céu. O nosso que... Peraí, vou chegar lá. Tá, desculpa. Vamos à literatura ainda. Stefan Zweig, que morreu no Brasil aqui. Otto Maria Carpo, vienense, né? E você tem figura... A nossa querida Imperatriz Leopoldina, cara, austríaca também. Imperatriz, talvez a maior mulher da história brasileira. A grande empoderada. Então, a grande empoderada. A mãe da independência. É que ela ia de cavalo, grávida, na chuva, buscar o Dom Pedro na zona. Então. Saía do Paço não, do lado onde pegou fogo lá, como que era o nome lá? Paço Imperial. Na quinta da Boa Vista. A quinta da Boa Vista, atravessava o Rio de Janeiro para ir buscar o vergonha na puteira. Tem os economistas, né? Ô Silvio, só faltava a Leopoldina ir buscar o Dom Pedro com o chicote na mão, igual as índias, né? É correto, né? Para dar e tem os economistas também, né? Principalmente o von Mises, né? O Hayek é austríaco. Karl Popper é austríaco. É muita gente, né? E o Viktor Frankl, né? Não podemos esquecer também do grande Viktor Frankl. O Freud não é austríaco também?
Vienense também. Na Freud. verdade, ele nasceu numa pequena cidade que hoje é Tchecoslováquia. Mas ele é um austríaco, né? Bom, Freud e tantos outros, né? A Áustria, assim, tem muita gente boa. O Carnap, da filosofia da ciência, o famoso círculo de Viena, né? Os neopositivistas. É uma beleza, né? O que Viena trouxe para a humanidade. Lukács, né? O George Lukács é austríaco também, não? Não, húngaro. Não, ele ele é húngaro. É por causa do Império Austro-Húngaro. Mas veja, a contribuição da cidade de Viena, só da cidade de Viena, ela é maior que de muitos países, de muitas civilizações inteiras. A contribuição cultural que a Áustria deu. Olha, tem um superchat lá. Nossa Senhora dos Ateus é um espetáculo. Um dia aí de conseguir um autógrafo do autor. Abraço, gurizada. O Thiago Lewis. Obrigado, Thiago. Muito obrigado. Bom saber que você comprou aí meu livro. Obrigado. Mas esse livro eu comprei e ele é muito bom. Muito bom. Ele é muito bom. Põe aqui, põe um merchan aqui. Vamos fazer o primeiro merchan. Pela palestra. Estou com o livro aqui, aliás, coincidência. O livro do nosso querido Paulo Briguer, que por acaso esse sujeito está aqui do meu lado. Né? Nossa Senhora dos Ateus. Esse é o seu livro número quanto, Briguer? 4? De crônicas é o 4. É o 4? Porque tem outros? Tem outros, tem biografias também. Tem uns de poesia, né? Que é circulação restrita. Isso aí. Né? E está na promoção. Sabe quanto está no Brasil Sem Medo? Na livraria do Brasil Sem Medo? Promoção boa de 40%, né? 40% de desconto da Black Friday, Black November, lá na livraria do BSM. Vou por aqui, ó. Vocês entram lá, livrariabsm.com.br, tem um monte de coisa em promoção. Só livros bons, tem alguns lançamentos que eu vou mostrar depois, eu vou mostrar agora. Mas vamos continuar na Áustria. Aí a gente vê essa situação lá na Áustria muito triste, né? Porque esse tipo de situação que eu acho mais grave que pode acontecer nessa situação da pandemia é aquele verso do Eliot, né? O mundo não termina com um estrondo, mas com um suspiro. Então, uma coisa que parece banal. Com um gemido. Não com um estrondo, mas com um gemido. Depende da tradução, né? É dos homens ocos, esse verso. Homens ocos, exatamente. Essa aqui eu tenho é do Caetano Galindo, que é bom tradutor, hein? Bom tradutor. Aqui do Paraná, se não me engano. Eu tenho a do Ivan Junqueira. Vamos ver aqui. Não com estrondo, mas com gemido, a tradução final dele. Mas, enfim... É isso que acontece. Quer dizer, é uma coisa que parece banal, mas que tem uma gravidade imensa. E nós vimos aqui o nosso prefeito aqui de Londrina, o Marcelo Bellinati, fez um tweet, eu coloquei isso na crônica hoje, fez um tweet dizendo, olha só, hein, lá na Áustria, o pessoal não está podendo sair de casa se não tomar vacina. Vejam bem, hein? Tipo... Ameaçou aquele filho da... Não, ameaçou, aquilo ali é uma ameaça. Ameaça. Velada, né? Vamos usar a palavra de novo, velada? Não é velada, porra. Isso é ameaça. Eu vou ler para você aqui o tweet. Vindo do Bellinati é uma ameaça velada. Velada. Eu vou ler para vocês aqui o tweet dele. Tá na matéria. Eu tô buscando aqui. E é muito legal porque é uma coisa assim, né? A Europa é o standard, é o padrão. Então, olha, se aconteceu na Áustria, temos que fazer aqui, né? Cara, todas as merdas do mundo aconteceram na Europa primeiro. Vocês londrinenses estão se achando melhor. Vou ler o tweet. A partir de amanhã, a Áustria vai confinar em casa quem não tomou vacina. Não tomou? Não pode sair de casa. A medida visa conter a nova onda de Covid que o país vive. Vários países europeus estão vivendo novos surtos. Fiquemos atentos e vamos nos vacinar. Só que ele escreve isso aqui e omite que 73% do... Estou citando o Dr. Zeballos, que é uma das maiores autoridades em Covid no Brasil. 73% dos pacientes internados e tratados pelo Dr. Zeballos tinham sido vacinados. 73%.
é evidente nesses novos surtos na Europa que são os vacinados que estão ficando doentes. Principalmente aqueles que estão fragilizados pelo lockdown, pela baixa imunidade. Durante todo esse tempo o pessoal ficou preso em casa, então tem baixa imunidade, não desenvolveu a imunidade natural. Então, essas pessoas que estão mais vulneráveis, a vacinação não está protegendo contra a infecção. Isso é um fato. E você é que o objetivo disso tudo não é a saúde. O objetivo é o controle social, é a obediência, reduzir as pessoas a um estado de obediência. E mais, se a questão fosse questão de saúde, eles iriam fazer as medidas sanitárias valer dentro do transporte público, no trem, no metrô, nos ônibus, nos supermercados. Mas não, ou seja, ela é absolutamente imparcial e irracional, provando que é apenas uma questão de controle e para dar a sensação psicológica para certa parte da população de que está sendo tomada uma medida sanitária científica, né, mas que não faz sentido nenhum. E também para o governante passar aquela sensação para a classe falante, para a mídia, de que ele está fazendo alguma coisa, mesmo que seja uma coisa idiota, irracional, anticientífica, que não funcione, que não adiante nada como esse isolamento vertical. Entendeu? Ou seja, no fim, essas medidas todas para posar de bonitão, acalmar certa parte da população e agradar a mídia, só redundou em controle e mais controle. Todo mundo esqueceu, mas o Dória estabeleceu que ia monitorar as aglomerações pelo sinal do celular das pessoas. Vocês acham que o governo do estado de São Paulo vai abrir mão dessa ferramenta, uma vez que ele adquiriu essa porra? É claro que não. Olha só. Isso não vai parar nunca mais. É o que eu falei para o Silva. E estava conversando com quem? Com o Brás, que está aí no KGB, né? Essa nossa situação que a gente está vivendo no mundo hoje é uma situação não só econômica, mas social de pós-guerra. Não é de pós-guerra, Bernardo. Na verdade, ela é de pré-guerra. Não, é verdade. Exatamente. Olha só, porque qual que é o problema desse exemplo? O problema da Áustria não é o que eles estão fazendo com os austríacos. Né? O problema é que nós já vimos esse roteiro centenas de vezes acontecer. Né? O que a Áustria está fazendo? A Áustria está criando cidadãos de dupla categoria. Né? Cidadãos de primeira classe, cidadãos de segunda classe. Como aquele outro austríaco famoso, que o Briguet não falou, porque ele não admira, certamente, né? O homem Adolfinho. Né? Que as pessoas talvez não saibam, mas ele era austríaco, baixinho, do cabelo preto. Né? Quer dizer, de ariana ele tinha bem pouca coisa. Né? Mas aquele cidadão, né, austríaco, né, fez exatamente isso. Ele criou os cidadãos de segunda classe. Na verdade, não foi ele, já era uma cultura que vinha. Né, o antissemitismo, né, no mundo germânico, ele já era uma praga, na verdade. Né, ele já vinha se fomentando. E o pior, o antissemitismo, ele tinha respaldo científico. Veja, na época em que o Hitler escreveu o Mein Kampf, o antissemitismo não era um preconceito do Adolf Hitler, era uma teoria científica, né, amplamente divulgada, respeitada, debatida e defendida em congressos. Né? E veja, o Hitler, ele não era visto da maneira como ele é visto hoje, como um bárbaro, um genocida. Doidão, né? Doidão. Né? Não, ele era visto como a lanterna na popa, quer dizer, assim, ele era o homem do progresso. Né? Ele era Quer dizer, o Hitler era a coisa mais moderna que existia no mundo. Por favor, não compare com nenhuma figura atualmente viva, porque vai dar processo. Não farei isso. Não, mas ele era visto assim, como o homem que trouxe finalmente a modernidade sobre uma Europa, né, rural, atrasada, medieval, etc. Sobretudo uma Alemanha, né, atrasada com relação ao seu... Ele iluminou a Alemanha.
Não, exatamente. Não, tanto é assim, a gente até estava conversando, Bernardo, esses dias sobre o filme da Leni Riefenstahl, né? O Triunfo da Vontade, o Triunfo do Poder. Maravilha. E a Leni, ela não só era uma grande cineasta, e depois se transformou na grande arquiteta da propaganda nazista. Todo mundo fala do Goebbels, mas na verdade é a Leni Riefenstahl, né? Que é a criadora da estética da propaganda nazista dela. Veja, a Leni, ela ganhou uma série de prêmios na Europa com aquele filme. Que o filme é de 28, acho, né? O filme é de 28. Triunfo do Poder. 38. 38, né? 38. Que é o Congresso. E ela, de fato, né, cria todo aquele simbolismo, né? Do Hitler chegando. Você se lembra? Primeiro filma um avião, né? Como se fosse uma águia, né? Filma a sombra dele no solo e tal. E aí filma lá em... Qual que era a cidade? Não era... Nuremberg, não lembro qual que é a cidade onde está tendo o congresso. Na cidade do filme, né? Acho que é Munique. Acho que é Munique, né? Porque esses caras gostavam da Baviera, dos as mulheres, daí a primeira cena do filme são as mulheres e as crianças, não tem homem, o único homem que aparece é o Hitler. Então, assim, é o pai da pátria, né? Então são as mulheres se preparando, colocando roupa nas crianças e tal, para ir receber o Hitler, que é o grande pai da nação. É a noiva se preparando para o noivo. Enfim, mas exatamente, né? Mas ele convenceu não só os alemães, ele convenceu a Europa inteira. O único sujeito... Existem 2 sujeitos na história que já desde os anos 20 se colocavam contra o Hitler. E falaram, isso aí vai levar 3. Né? O mundo da barbárie. Eram só 3 intelectuais, eu conheço pelo menos, que eu já li textos dos anos 20 e 30 contra o Hitler. Winston Churchill, que sempre falou, isso aí vai foder a gente. O senhor Plínio Correia de Oliveira, sim, nos anos 20 falava já contra o Hitler. Passou todos os anos 30 falando, antes da guerra, falava, isso aí é a nova barbárie. E o Chesterton. Nos 30, Silvio. Tem um terceiro. É o Chesterton. Tem um terceiro que é o austríaco. O Karl Kraus. Verdade. O Kraus, exatamente, o Kraus também falou. O Jung fez algumas críticas, mais assim, em cima do muro, né? Mas elas estavam no subconsciente, a crítica. O Jung, mas tem algumas coisas do Jung ali, mas não são tão assertivas. Mas foram as exceções das exceções que falaram contra o Hitler. O resto da Europa todo se dobrou. E a questão do nazismo, até tem um livro tem 2 livros, aliás, da Archfegen sobre isso, sobre as teorias racistas, que um chama o Racismo e o Estado, que mostra como as teorias racistas eram teorias científicas, e tudo o que foi feito no começo, as políticas eugenistas, as esterilizações forçadas, etc., elas eram justificadas pela ciência. Então, quer dizer, o que a Áustria está fazendo agora, o problema não é o que eles estão fazendo lá com os austríacos, vão proibir a galera de ficar 10 dias sem sair de casa. Primeiro, a gente sabe que não serão 10 dias. Né? E a gente sabe que não vai parar em não sair de casa. Porque, como eu digo, a Europa é um matador, a Europa faz isso a cada 30 anos. A Europa separa cidadãos de primeira e segunda categoria. Né? E ela começa com essa distinção de classe, né? O sujeito é burguês, o sujeito é judeu, o sujeito ele é sérvio, ele é kulak, né? E agora ele é não vacinado, não importa, ou ele é católico, não importa qual é a distinção, mas se coloca uma distinção e se cria um sujeito de segunda classe, um cidadão de segunda classe, né? E aí começa então todas as apelações. Né? Você pegar a história do que aconteceu com o povo judeu na Segunda Guerra, desde assim, do gueto de Varsóvia, quando ninguém acreditava no que ia acontecer, né, até a solução final, é uma escala, né, de acontecimentos. Primeiro, ela é toda justificada cientificamente. Sim. Né? Veja, você não tem que eliminar os judeus porque porque eles são judeus e nós os odiamos. Não. É quase um ato de caridade, né, na cabeça dos nazistas. Um ato de purificação. De purificação e de saúde pública. Não é porque os judeus transmitiam doenças. Cara, é exatamente o mesmo argumento. Né? Então, vai começar com isso. Eu falei ontem, essa porra, a gente vai ver ainda a polícia austríaca, ou a polícia francesa, ou a polícia húngara, ou a polícia
Macedônia, alguma polícia europeia meter a bala na cabeça de um não vacinado porque ele não quer tomar vacina, ou porque ele saiu para a rua quando não podia, ou porque ele foi trabalhar quando não podia, ou porque ele entrou no mercado sem máscara. Esta merda acontecerá. Porque é isso que acontece na Europa há 100 anos. A gente já viu bater em mulher porque ela estava sentada na praça. Para acontecer a mesma coisa com quem não tomou o negócio, vai ser a mesma coisa. Exatamente, Bernardo. Então, o que preocupa com essa história da Áustria não é exatamente o que está acontecendo na Áustria. O que preocupa, na verdade, é o seguinte: há um esquecimento. O Ocidente se esquece daquilo que ele fez, né? E esse esquecimento, ele é perigosíssimo. Então, esse é o problema. O Eric Feiglin dizia, assim, existe a história do conhecimento, mas também existe a história do esquecimento, né? E esse esquecimento é perigoso. As pessoas simplesmente esqueceram o que aconteceu. Veja, não é na Idade Média. É o que aconteceu agora. Uhum. Né? O que aconteceu no século XX. Né? Veja, em nome do progresso. As pessoas estão esquecendo disso, porque essa é a receita, foi justamente isso que aconteceu. Né? Assim, começou dessa maneira. Quer dizer, o script é muito claro. Né? E agora a gente tem que ficar muito atento aos próximos passos da Áustria, porque ele será repetido em outros países. Né? E o apreço, né, dos governos europeus e das tribos europeias pela vida humana é muito pequeno. Né? Por baixo de todo o blá 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 lá de Genebra, né? Os direitos humanos, né? O universalismo, o quê? Por baixo de tudo isso existe o velho tribalismo europeu. Né? Essa gente adora matar o outro, dividir o mundo entre nós e eles e matar o eles. Né? Sempre foi assim, a Europa é assim desde o começo, né? E continua assim hoje. Dividido assim, antes era por causa dos ritos pagãos, né? Agora são os não vacinados. Esse é o problema. O problema é que essa merda pode se espalhar e a gente vê novamente o terror totalitário se espalhando, começando na Europa e se espalhando para o resto do mundo. A Ana Delgado disse... Ana Delgado, 6,99 deve ser dólares cada. Presuma gnose. Exatamente. Presuma gnose. Presuma gnose. E mais um superchat aqui, Marise Cunha, mandou 20 reais aqui, disse: provavelmente estamos vendo o que acontecerá aqui depois do carnaval. É isso aí, minha cara.